Fala pessoal, tudo na paz? Meu nome é Renan Cândido. E eu sou o Lucas Oliveira. A depressão, ela é o mal do último século. E o índice de pessoas com esse mal só tem aumentado. Mas será que encontramos a depressão na Bíblia, Renan? Será, Lucas? Se você quiser acompanhar mais sobre esse assunto, assista o vídeo até o final. Puxa a vinheta aí. Você enxerga depressão na Bíblia? Será que nós vamos encontrar alguns sintomas da depressão dentro da Bíblia, em personagens bíblicos? Será? É o que nós vamos ver algumas pessoas respondendo essa pergunta. Confira agora essas pessoas. Sim, eu vejo alguns sintomas de depressão em alguns personagens bíblicos por causa da história deles e o que eles passaram, né? Os personagens da Bíblia tinham sintomas de depressão pelo fato de ser perseguidos, né, pelo povo, e nesse sentido com certeza tinha esses sintomas sim, de depressão, como tristeza, como outros assuntos além disso, como tristeza, angústia, com certeza, e eu acredito que tinha depressão sim, sintomas de depressão as pessoas que estavam no meio, né, nessa época na Bíblia. E a palavra depressão, ela vem do original do latim, que significa depressio, que é apertar algo firmemente para baixo, dando sentido, Renan, de alguma coisa sendo oprimida, ou alguém sendo oprimido. E essa palavra depressão, em termos psiquiátricos, ela tem como um transtorno de humor, ou um transtorno emocional. Por quê? O cérebro, ele possui neurotransmissores. São como se fossem vasos sanguíneos que através da ação do cérebro, elas transmitem informações para o resto do corpo. E a depressão, ela tem essa deficiência nos neurotransmissores, ou seja, a pessoa que tem depressão na sua patologia, ela tem essa deficiência de transmitir, por exemplo, alegria para o cérebro, de transmitir emoções boas para o cérebro. Portanto, é por isso que uma pessoa depressiva, como o Lucas já disse, ela sofre de transtornos emocionais no seu humor. E o termo depressão, ele é muito recente. No século XIX foi quando surgiu essa expressão depressão. Porque antes do século XIX era visto como um tipo de melancolia, era algo mais misticismo, algo visto como julgamento divino, algo espiritual. Então não era incluído na medicina essa expressão, ou vista como uma doença. E do século XIX para cá, ela foi incluída nos termos medicinais. É interessante, Lucas, que como nós vamos abordar no tema desse vídeo, alguns personagens bíblicos que apresentaram alguns sintomas depressivos, como por exemplo o próprio profeta Elias, por causa das ameaças de Jezabel. A Bíblia vai dizer que ele fugiu para o deserto e pediu a própria morte. Isso é um dos sintomas da depressão, porque a depressão ela leva ao suicídio se não for tratada. E é interessante que no Brasil, o Brasil ele é o país que possui mais pessoas com depressão da América Latina. No mundo, possui mais de 300 milhões de pessoas que têm depressão. E dentro do Brasil, possuem mais de 11 milhões de pessoas com depressão. E poucas dessas, Lucas, elas procuram uma ajuda profissional, uma ajuda médica. Por exemplo, Judas, que em certa passagem a Bíblia vai dizer que ele foi se enforcar, em outra passagem a Bíblia vai dizer que ele se jogou, né, se precipitou de um lugar alto e as suas vísceras caíram no chão. Então é muito interessante que dentro da Bíblia nós vamos ver alguns sintomas depressivos. Nós não podemos afirmar, Renan, que Elias, Judas ou o próprio Jesus, que quando ele estava no Getsemane, ele vai dizer: eu estou angustiado até a minha morte.
e a angústia e querer tirar a sua vida ou não querer viver, estar angustiado profundamente, é um dos sintomas da depressão. Sim. Nós não podemos afirmar que eles estavam com depressão naquele momento, porque a gente também não tem nenhum médico lá para analisar eles. Ó, tá com depressão mesmo. Nenhum psiquiatra lá no Nenhum momento. psiquiatra no momento. Mas nós podemos afirmar que eles sentiram naquele momento sintomas depressivos. A falta de querer viver, inclusive Ana, né? Quando se falamos de sintomas depressivos, Ana, quando ela estava no auge da sua tristeza, ela não queria nem comer e nem beber. Ou seja, quando a pessoa está depressiva, ela perde a alegria nas coisas, ela perde a alegria na vida. Então encontramos sim, Renan, alguns personagens bíblicos com sintomas da depressão. Todos esses sinais e sintomas, fique atento, né, Lucas? Se porventura você tem algum amigo, algum parente ou alguém que você conheça que esteja passando por um momento de depressão, por um momento de profunda tristeza, porque a depressão, ela consegue se diferenciar da tristeza por causa disso. Ela é uma tristeza contínua. Não importa o que você faz, você pode ir no trabalho, você pode fazer as coisas que você gosta, que você não vai sentir alegria, você não vai querer mais viver. Então, essa é a diferença da depressão para a mera tristeza. E outros sintomas, sinais e sintomas da depressão, ela é aquela pessoa, né, que ela sofre muitas vezes de sonolência, ela dorme demais, dorme o dia inteiro, ou ao contrário, né, perde o sono. A pessoa não consegue dormir, pode tomar remédio que não dorme. Então, esses são sinais e sintomas, né? E outra coisa, principalmente para adolescentes, jovens e adolescentes. Aquele adolescente, aquela adolescente que começa a se isolar dos pais, que começa a não querer mais contato interpessoal. Tome cuidado, cuide. Cuidado, pais. Cuidado. Toma conta dos seus filhos. Exatamente. Alise seus filhos. Exatamente. E esse exemplo que o Lucas acabou de citar sobre Ana e Eucana, que era o marido de Ana, ele vai dizer assim: Ana, por que choras? E por que não comes? Ou seja, ele percebeu e se preocupou com Ana. Aqui vai um alerta para você que está assistindo, para você que é pai, que é amigo, que é filho. Fique um alerta. Não menospreze a dor do próximo. Não menospreze a depressão do próximo. Porque você pode estar gerando perto de você uma pessoa que pode tirar a própria vida. Então, não tenha como uma brincadeira, né? Porque muitas pessoas, Lucas, olham para a pessoa depressiva, não é nada, isso é coisa de gente que não tem o que fazer, mas não. Isso é uma doença, uma patologia psicológica. Então, tenha muita atenção e seja cauteloso. E é interessante, para encerrarmos, Ana, ela não responde Eucana, mas o que ela vai fazer? Ela vai para o templo buscar ao Senhor. Um conselho que nós podemos dar para você é: busque a presença de Jesus. Porque a presença de Jesus, ela é uma alegria constante. Busque Jesus e também um apoio médico, um apoio psicológico. Não menospreze a medicina, porque Deus deu inteligência para que esses homens se formassem nessa ciência do cérebro. Pessoal, nós vamos ficando por aqui então, mas se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Quando você se inscreve, aparece um sininho do lado do inscreva-se. Clica no sininho para você receber os vídeos que nós vamos postar semanalmente, tá bom? Divulga esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, porque quem sabe alguém está passando por depressão nesse momento dentro da sua família, dentro da sua casa, ou você que está vendo esse vídeo está passando por essa situação. Então, eu quero que através desse vídeo a bênção do Senhor alcance a tua família, a tua casa, os teus amigos, em nome de Jesus.